Salmos do número 42, por favor. Apenas o versículo 1. Nós louvamos a Deus, isso você precisa entender. Olha o que diz a palavra de Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Vamos repetir. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui porque ansiamos por ti. As corças, Pai, anseiam por águas. Pessoas que não te conhecem anseiam por coisas, mas nós temos anseio pela tua presença. E é isso, Pai, que nós precisamos entender nessa noite. Que quanto mais desejamos a ti, mais o Senhor faz. Que quanto mais realizamos, Pai, em nossos entendimentos, em nosso querer, quanto mais, Senhor Deus, mais o Senhor se coloca a fazer. E por quê, Pai? Porque tu és bom, que a tua misericórdia dura para sempre. Porque tu sabes, Senhor Deus, que nós estamos aqui nessa noite, reunidos no nome daquele que tem todo o poder. Nós estamos aqui reunidos porque estamos em obediência à tua palavra. Estamos aqui reunidos porque talvez eu hoje não tenha uma necessidade específica, mas o meu irmão tem. E eu preciso concordar com a bênção dele. Eu preciso concordar com a vitória dele. Eu preciso concordar com a cura dele. Porque eu preciso dizer a ele, para que ele tenha fé. Fé em quem? Fé no Deus do impossível. Senhor, é noite de milagres. Teu servo pregou no domingo passado que nós precisamos, Senhor Deus, desejar, querer, manifestar. Nós, Senhor Deus, recebemos para nós esse ano uma promessa. Recebemos uma promessa, Deus, de que iria transbordar. E às vezes as pessoas pensam que transbordar é dinheiro, é riqueza. Senhor Deus, tu és o dono do ouro e da prata, isso é fácil para ti. Mas eu sei, Pai, que o que o Senhor quer manifestar a nós é o poder de Deus, Pai. É o teu poder, é a tua glória, Pai, para que os homens te conheçam, para que pessoas saibam que tu não mudaste. Nós já sabemos, Pai, nós já te conhecemos, mas Senhor, nós precisamos fazer com que pessoas te conheçam, e isso, Pai, através de milagres, através da manifestação do teu poder. Nós colocamos diante de ti nossas vidas. Pedimos agora, Pai, que tudo aquilo que tenta tirar o nosso entendimento, que tenta nos distrair, que tenta, Senhor Deus, tirar essa palavra que será plantada em nossos corações, caia por terra em nome de Jesus. Sejam repreendidas em nome de Jesus. Que toda seta seja quebrada e não alcance as nossas mentes. Blinda a nossa mente, Pai, com o capacete da salvação, para que venhamos receber a tua palavra e através dela manifestar a tua glória, a tua presença, o teu poder, para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Porque essa expectativa que a igreja disse que tem, não é em mim, mas é em ti, porque nós confiamos no Deus do impossível. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Você viu que até a introdução, a oração hoje já foi diferente. Sabe por quê? Porque nós vamos pregar aqui um período de tempo. E pode ser que nesse período de tempo que eu estiver pregando, você já vai começar a perceber, a sentir os sintomas do teu milagre. Eu vou repetir. Pode ser que enquanto eu estiver pregando, antes de orar no final,
você já comece a perceber, a sentir a manifestação do teu milagre. Amém. Você está sentindo dor? Em nome de Jesus, até o final dessa mensagem você já vai estar sem dor. Você está sentindo incômodos? Você está se sentindo afligida, angustiada? Você vai ser liberta pelo poder dessa palavra, em nome de Jesus. Porque, quando eu estava preparando essa mensagem, querido, vocês sabem como é que eu sou, eu gosto de deixar o Espírito fluir. Às vezes as pessoas acham que as mensagens têm que ter 3 pontos, né? Isso é muito da teologia. Mensagem tem que ter 3 pontos, mensagem tem que ter uma introdução, tem que ter um entendimento. Glória a Deus por isso. Mas mensagem tem que ter algo muito claro. É a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. A mensagem tem que ter que Jesus Cristo está vivo. Essa palavra, querido, eu quero que você entenda. A Bíblia nós entendemos e achamos que é apenas um livro. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é a palavra de Deus. E se a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o próprio Jesus, porque Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando você lê que assim como a corça anseia pelas águas, eu e você temos também anseio por Deus, você está dizendo: Senhor, mais do que o que eu possa querer daqui a pouco, eu quero agora estar na Tua presença. Mais do que qualquer coisa que eu vou fazer depois. Mais do que pensar na pizza, no hambúrguer, no que quer que seja. Ah, pastor, mas o senhor falou isso, eu estou morrendo de fome. Esquece a fome. Tenha a fome de Deus. Tenha a sede de Deus. Você, querido, precisa... Desculpa, mas não tem jeito. O Senhor está me incomodando para falar isso. Às vezes nós estamos indo em direção ao culto. 2 horas que nós vamos estar aqui e já estamos pensando no que vamos fazer depois. Mas às vezes você passa um dia pensando no filme que vai assistir à noite. Às vezes pensando no restaurante que vai depois. Será que isso é a valorização da presença de Deus nessa hora? E se nós não manifestamos o desejo, como o Senhor vai se manifestar a nós? Deus, querido, Deus quer que você tenha fome para o sobrenatural. Quando a gente fala de sobrenatural, a gente fala como uma palavra qualquer. A gente precisa entender o que é sobrenatural. A palavra é simples, já diz o que é, mas às vezes a gente não entende isso. Natural é o que nós vivemos no dia a dia. Não é isso? Naquilo que a gente está vivendo. Nascemos, comemos, temos necessidade. Isso é o natural. E o sobrenatural? O sobrenatural é viver acima desse natural. O natural é você ter medo. O natural é você ter fome. O natural é você ter dores. Isso é o natural. E o que é sobrenatural? O sobrenatural é Deus te curar dessas dores. O sobrenatural é você não ter medo. É você ter entendimento, força em Deus de que Ele está contigo. Uma criança tem medo quando ouve uma história de assombração, por exemplo. É natural, não é isso? E o sobrenatural é quando ela diz assim: eu tenho medo no meu natural, mas no sobrenatural eu sei que Deus está comigo. Ela deita, dorme com luz apagada. Isso é o sobrenatural. Quantas crianças às vezes fazem isso? E às vezes nós não deixamos o sobrenatural de Deus manifestar a nós. É noite, querido, em que o sobrenatural. Você diz que anseia pela presença de Deus. Se você anseia pela presença de Deus, você anseia pelo quê? Pelo Espírito Santo. Você precisa desejar o Espírito Santo. Você precisa dizer: Espírito Santo, eu estou aqui. Olha, tem cadeiras vazias, mas eu sei que o Senhor está aqui. Porque às vezes a gente está olhando para o lado. Sabe quem veio aqui essa noite? É quem vai te ajudar a dizer: eu creio no milagre do meu irmão. Eu creio que o meu milagre vai acontecer, mas o do meu irmão também. Porque sabe o que a Bíblia diz? Eu já estou pregando, amado, em cima do meu texto. Não se preocupa, não. A Bíblia diz assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Mas o Senhor vai estar por estar? O que ele está dizendo que é estar?
é estar de maneira manifesta. Porque estar, ele vai estar em todo o tempo. Ele está quando tem um só. Ele está quando você não chama por ele, ele está. É isso? Nosso Deus não é onipresente, mas quando ele diz eu estarei, ele está dizendo assim, pode clamar que eu vou estar presente para fazer. Pode clamar que eu vou estar pronto para realizar. A Bíblia diz para nós em Mateus 7,7, por favor. Olha o que a Bíblia diz para nós. É muito claro. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E aí no 8 ele diz assim, pois o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Você veio aqui nessa noite bater, bate no céu, Senhor, quero a tua presença manifesta. Eu já vou sair daqui desse culto sem dores. Senhor, eu estou buscando a tua presença, porque eu sei que na tua presença há plenitude de alegria. Porque eu sei que na tua presença, Senhor Deus, todas as dores são esquecidas, porque estar na tua presença é melhor do que qualquer coisa. Senhor, eu estou batendo, porque eu sei que é o Senhor que vai abrir. Vai abrir o quê? A janela dos céus. Vai abrir o quê? A porta que você está esperando. Vai abrir o quê? A cura que você está esperando. É isso, querido. Deus está pronto para realizar. Mas Ele somente pode se mover, não é apenas pela sua necessidade. Deus não se move apenas pela sua necessidade. Você acha que todo mundo que chega perto de Deus não tem uma necessidade? Aqueles que não chegam perto de Deus também não têm uma necessidade. Todos temos necessidade. Então, queridos, ter necessidade é algo comum, é algo natural. E qual é o sobrenatural? É desejar, é ter uma atitude que provoque o milagre de Deus. O sobrenatural é eu fazer algo que eu bata na porta. Muitos podem estar em frente à porta esperando ela se abrir, mas se eu bater, ela vai se abrir. Então o sobrenatural é eu provocar a manifestação da presença de Deus. É eu provocar aquilo que o Senhor vai fazer. É eu provocar o milagre na minha vida, querido. Eu preciso provocar. E como é que eu provoco? Dizendo para ele, Senhor, eu estou batendo. Ah, mas Deus sabe as minhas necessidades. Então para que ele botou bater? Então por que ele falou buscai? Essa é a palavra do próprio Jesus, é o próprio verbo. Ele está dizendo para mim, para você, bata, bata, bata. Ah, mas eu já bati muito e a porta não se abriu. Hoje você está ouvindo que a porta vai ser aberta para você. Ah, por quê, pastor Alexandre? O senhor tem mais poder do que o outro? Eu não tenho poder nenhum. Mas eu creio naquele que tem poder. Eu creio naquele que me deu essa palavra para essa noite para dizer, é noite de milagre, de manifestação do meu poder. Eu creio nisso, querido. Creio nisso, tenho tanta certeza que eu saio de casa com expectativa de ver milagres, de ver coisas acontecendo, de entender, querido, que o nosso Deus cura autismo. A gente acha que autismo não tem cura. Eu creio em cura de autismo. Eu creio num Deus que tem poder para realizar, para fazer infinitamente mais. Mas eu preciso pedir. Olha o que a Bíblia diz. Ele faz infinitamente mais do que eu fico quieto? Não. Do que pedimos ou até mesmo pensamos. Ah, viu, pastor? Então eu só basta pensar. Basta pensar, fica nessa. Pedimos ou pensamos, por quê? Porque nós estamos pensando no que ele vai fazer. Porque nós estamos pedindo porque ele vai fazer. Porque nós confiamos, querido. Precisamos confiar. Precisamos crer. Precisamos aceitar que o nosso Deus não é um Deus do natural. É um Deus do sobrenatural. Amém? Aleluias. Então, querido, creia. A Bíblia diz que um reino dividido ele não subsiste. Por isso que eu falei que só vinha quem tinha que crer. Quem ia te ajudar a crer.
Porque se um reino dividido ele não subsiste, sabe qual é a questão? Se eu falar assim, olha, eu estou com uma dor, tá lá, vou botar aqui nas costas. Então eu joguei, né, um pouquinho, umas 2 horas jogando direto, deixa eu abrir esse parênteses, não é fácil não. Mas tá ali, estou cheio de dor nas costas, aí eu falo, Senhor, eu creio que o Senhor vai me curar. E aí o irmão do lado fala assim, vai nada. Sabe o que isso pode fazer? Atrapalhar a minha fé. Mas eu creio em nome de Jesus que você que está aqui vai crer no milagre, no meu milagre, no milagre do irmão, também no seu, que aí eu concordo, e aí fica assim. Eu concordo no seu milagre, você concorda com o meu milagre, você concorda com o milagre do irmão. Amém? E aí nós vamos estar fazendo parte de um reino, que é o reino de Deus, que é um reino que está unido pelo mesmo propósito, no mesmo objetivo. Se essa é a palavra, e a palavra é o Jesus, eu preciso crer nessa palavra manifesta. Amém? Eu preciso crer na palavra rema. Por isso que a palavra rema é a palavra revelada. É a palavra de Deus revelada, é a palavra de Deus manifestada a nós. Palavra rema. Né? A gente não fala que a palavra rema é a palavra revelada? Se a palavra revelada, ela se revelou para quê? O que é revelada? Você está lendo um texto, aí ele fala assim, batei. Opa, aquela palavra sobressai, sobressalta sobre as outras. Isso é sobressair, isso é se revelar. E se ele está se revelando é para quê? Para ele dizer assim, eu sou um verbo vivo. Eu sou a palavra viva. Né? Lá em Hebreus diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Se ela é viva, é porque nós precisamos colocar ela em quê? Em movimento. Um ser vivo se movimenta. Um ser vivo age. E essa palavra age em meu e em teu favor. Essa palavra ela está pronta para agir naquilo que eu e você precisamos. Mas também naquilo que eu e você clamamos, batemos, gritamos. Vamos clamar, querido. Vamos clamar. A Bíblia diz que uma multidão andava comprimindo Jesus, mas somente uma tocou nas suas orlas. Somente uma teve uma atitude de fé. Somente uma pessoa daquela multidão toda disse, eu creio que se eu apenas tocar na orla das suas vestes, serei curado. Ela creu, ela confiou, ela disse, olha só, se eu ter uma atitude, eu vou receber o meu milagre. Nessa noite, querido, você saiu da sua casa, não foi para me ver, porque apesar de toda a minha beleza, não é esse o principal objetivo. Você veio aqui, porque a presença de Deus está nesse lugar. E ela não está nesse lugar apenas sentado. Ele reina. Eu sempre digo que quando eu penso em Jesus no meio da igreja, a primeira visão que eu tenho é dele aqui, sentado no trono, dizendo, eu estou sendo adorado. Mas agora ele já se levanta do trono e diz, eu vou passeando no meio da minha igreja para operar milagres, para fazer o que eles esperam, para fazer o que eles anseiam. Porque se a corça anseia por águas e ela bebe água, como a minha igreja vai ansiar pela minha presença e não vai tê-la? Nosso Deus é um Deus maravilhoso, querido. É um Deus que nos abençoa cada vez mais. Mas você pode dizer, não, mas eu não tenho poder para fazer nada. É verdade, querido. Eu e você não temos poder para nada em nós mesmos. Mas até isso, de provocar o milagre, eu e você podemos. Abra João, por favor, 14, do verso 12 ao 14. Em verdade vos digo que aquele que crê, ou seja, aquele que confia, aquele que tem fé, aquele que sabe que vai precisar de uma atitude em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Talvez você não tenha feito nada até hoje. Até hoje você não foi usado como Deus quer te usar. Mas a partir de hoje você vai dizer, Senhor, estou aqui. Assim como a corça, assim como anseia por águas, eu também anseio ser usado por ti. Como o farol, né? Nós cantamos como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. O que é isso? Sendo útil para aquilo que é realmente necessário para alguém.
que eu faço outras maiores porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes, ou seja, peça, bata. É a Bíblia, querido, ela não se contradiz, ela é fiel, porque ele é um só. A Bíblia diz que nele não há variedade, sombra nenhuma de mudança. Pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E no 14 diz assim, se me pedires alguma coisa em meu nome, o farei. Quem faz é Ele, mas a gente precisa pedir, a gente precisa confiar, a gente precisa clamar. Você diz assim, posso clamar, porque o meu Deus vai me responder. Posso clamar, porque é noite de milagres. Ah, mas eu já fui à igreja, sou da igreja há 20 anos, mas hoje, querido, você está entendendo o que o Senhor está dizendo? Eu quero fazer. Eu quero fazer. O paralítico jazia há 38 anos, mas a Bíblia diz o quê? Que Jesus, quando foi lá, o curou. A Bíblia diz que aquela mulher já estava torta há 12 anos, encurvada, né? Há 12 anos, mas a Bíblia diz o quê? Que Jesus, quando ela teve um encontro com Jesus, o que aconteceu? Ela foi curada. Eu não sei quanto tempo você tem com problema. Eu não sei quanto tempo essa dor te acompanha. Eu não sei quanto tempo essa enfermidade tem sido o teu encalço, aquela dor que te incomoda. Mas eu quero dizer que nessa noite você vai sair daqui curado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pedimos alguma coisa no nome de Jesus. E Ele vai fazer. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ah, pastor, tudo bem, o senhor está falando isso porque está falando de dor. Mas e o meu problema? A, B ou C? Queridos, a Bíblia diz que Ana era estéril. A Bíblia diz que Ana era envergonhada o tempo todo. A Bíblia diz que Ana passava por problemas com relação a Penina, por quê? Porque Penina tinha filhos e Ana não. Talvez você passe vergonha porque você não pode ter algumas coisas, e aqui nós especificamos um filho, e pode ser que o seu problema seja exatamente esse, e outras pessoas dizem assim, viu, eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas você nessa noite vai dizer, Senhor, assim como Ana clamou, chorou a tua presença, e o Senhor fez, eu sei que o Senhor também pode fazer, e vai fazer na minha vida. Ah, mas eu já choro isso há muitos anos, e quanto tempo Ana sofreu, queridos? O que acontece é que ela confiou, o que acontece é que ela entendeu que era hora de bater. Tanto batia a porta que o sacerdote achou que ela estava o quê? Bêbada, porque ela chorava, tremia. Eu fico imaginando Ana ali naquele templo, chorando, tremendo, dizendo, Senhor, é hora de receber o meu milagre, é hora de eu receber a minha bênção, é hora de eu ter o meu filho, Senhor, o que tu pode fazer? Eu tenho sofrido, eu tenho sido humilhada. E Deus falou assim, minha filha, você veio no lugar certo, você bateu, eu vou abrir. Você está pedindo, eu vou te dar. Você está buscando, você vai encontrar. E em nome de Jesus, querido, não é diferente com você. Você está aqui nessa noite e o Senhor vai fazer milagres na tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. Você precisa confiar que a Bíblia fala para você. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, ela é o próprio Jesus. Você precisa confiar. Você confia no que o médico fala porque você vê, ou porque você acha que ele estudou. Como você não vai confiar em Jesus, que além de ter criado o médico que você ouviu o diagnóstico, ele criou você e todo o seu organismo. Ele criou você. Ah, mas os médicos disseram que a minha doença não tem cura. Os médicos disseram porque eles são limitados. O nosso Deus não. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. O médico vive no natural. Nós vivemos no sobrenatural de Deus. Você precisa crer, querido. Estes sinais seguirão. Eles vão te acompanhar. Algumas versões dizem que esses sinais acompanharão aos que creem. Você crê? Ah, eu creio. Eu creio. Não, você nessa noite vai dizer, eu creio.
e vou colocar minha fé em ação. Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer esse milagre. Eu creio em nome de Jesus que é noite do Senhor curar doenças. Ah, mas tem pessoas que estão em casa, só vão assistir depois. O Deus é atemporal, Ele é ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Pessoas que estão assistindo em casa, pessoas que vão assistir depois, vão ver curas, vão ver milagres nas suas vidas e vão contar testemunho desse lugar, porque esse lugar, querido, vai ficar pequeno não porque nós estamos apenas crescendo em números, mas é porque o número de milagres vai ser tão grande que pessoas vão fluir para esse lugar. Pessoas vão buscar esse lugar, conforme o pastor Pedro falou no domingo passado, e vão perguntar o que está acontecendo naquele lugar. Aquela igreja crê em milagres, crê na manifestação do poder de Deus. Eu creio, querido, eu creio. Porque se credes no nome de Jesus, vocês verão a glória de Deus, querido. A glória de Deus. Aleluias. Essa palavra é para nós, querido. E nosso Deus é um Deus que não manifesta apenas uma parte, Ele se manifesta por completo. Abra, por favor, Efésios 3, nós vamos ler do 14 ao 21, e nós vamos entender o que nosso Deus quer manifestar para nós. Olha só. Por esta causa me ponho de joelhos. O que Paulo está dizendo? Por essa causa eu oro, eu clamo, eu choro, eu grito, eu bato a porta, eu insisto diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre toda a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, por onde? Pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, ou seja, todas as espessuras, todas as medidas possíveis e imaginárias, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Fé excede o teu entendimento natural. Por isso que eu falei que é noite de viver o sobrenatural. Ele está acima do teu entendimento natural, querido. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Plenitude de Deus. Nosso Deus por completo agindo em nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Em nós. Opera em nós. Opera em nós. Deus não tem desejo nenhum de operar em pedras, em nada dessas coisas. Ele quer operar em nós. Em mim e em você. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém? Para todo sempre. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Nós não devemos, depois que os milagres começarem nessa noite, a partir dessa noite, acontecer de maneira assim abundante, nós não precisamos e não devemos de maneira nenhuma achar que nós podemos alguma coisa em nós mesmos. É nele, é por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque é dele o poder. É para nós podermos ver que Ele é Deus. E para a glória do seu nome. É porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É para que nós possamos reconhecer que Ele é Deus. E pessoas que estão lá fora, que ainda não conhecem esse Deus, possam conhecê-lo como Ele é. O nosso Deus não é um Deus de historinha. O nosso Deus não é um Deus apenas que marcou o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é muito mais do que isso. Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Ele tem todo o poder, querido. Ele tem poder para agir nessa noite na tua vida. Ele tem poder para agir conforme você bater as janelas dos céus. Então bata. Bata, querido. Bata porque o Senhor vai fazer nessa noite. Bata, querido, porque você vai ver a glória de Deus. Bata, querido, porque Ele está falando que vai fazer aquilo que o médico disse que não tinha como fazer mais. Ele vai agir aonde você tem crido que Ele vai fazer, querido. Em nome de Jesus. E como é isso, querido?
Como é que acontece essas coisas? Conforme a gente foi falando que o poder de Deus se manifesta em nós, conforme a gente disse que nós faríamos coisas maiores, como é? A Bíblia diz que quando Maria, antes de ter Jesus, recebe a visita de um anjo, a Bíblia diz que o que aconteceria com ela? Desceria sobre ela o Espírito Santo. Lembra que eu falei que o Espírito Santo está dentro de você? Lembra que eu falei que essa palavra está dentro de nós? E se ela está dentro de nós, é esse mesmo Espírito que vai fazer. O mesmo Espírito que fez na vida de Maria, vai fazer na tua vida. É o mesmo Deus, querido, ele não mudou. Nós não precisamos nos preocupar, querido, se ele pode hoje, conforme ele podia no passado. A história que está na Bíblia é para você crer que são exemplos. A tua história não está na Bíblia, mas é a Bíblia continuada lá em Atos, quando está acabando o livro de Atos, que parece que ele acaba de uma maneira que você não entende, né? Parece que ele não tem um final em que você diz assim, realmente acabou o livro, é porque você continua escrevendo o livro de Atos. O livro de Atos continua sendo escrito através da tua vida, através dos teus milagres. É como se você pudesse dizer assim, agora o milagre da cura, e aquela mulher também não podia ter filho, agora pôde, já está aqui no livro. Mas eu não estou acrescentando nada na Bíblia. Presta bem atenção. Até porque a Bíblia diz que aquele que acrescentar ou tirar alguma coisa vai sofrer as dores disso. Eu estou dizendo que o teu milagre também faz parte da realização de Deus na sua vida. Que o mesmo Deus que realizou milagre no passado, realiza hoje. Porque a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele, o poder é dele. Porque tudo é para ele, porque tudo é por ele, porque tudo é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio nisso, querido. Creio que você precisa confiar nisso. Confiar que é noite de milagre. Confiar que Deus está pronto para fazer. Porque o que é fé? Eu gosto muito de entender isso. Fé é uma dependência de Deus e uma obediência a Ele. Porque fé é a certeza daquilo que eu espero. Eu espero em quem? Nele. E eu, ou seja, se eu espero nele, eu sou dependente dele, né? Então fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção daquilo que não se vê. Se eu já tenho a dependência, eu tenho a obediência para agora agir. Se fé é ação, eu preciso agir. Senhor, eu creio, eu sou dependente de Ti. Eu tenho uma dor, mas eu dependo do Senhor para curar. Então nessa noite eu creio, Senhor Deus, que eu pela fé eu estou batendo e o Senhor vai abrir. Porque eu dependo de Ti. E eu sei que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então eu obedeço à atitude da fé. Eu bato. Quando você bate, você está dizendo, eu creio. Eu creio que vai fazer. Eu não posso, querido, ser apenas mais um no meio da multidão. Eu preciso ser como aquela mulher. Eu preciso ser incomodado. Ah, mas eu vejo que todo mundo vai à igreja, parece que a igreja é uma reunião social, tal. Não. Igreja é um lugar onde nós nos reunimos no nome daquele que tem todo o poder. Nós nos reunimos no nome daquele que tem todo o poder. Poder para agir, poder para fazer, poder para operar, poder para revelar a você o que Ele quer fazer. Mas nós precisamos ansiar, assim como a corça anseia pelas águas. Abra, por favor, o livro de Cantares. Já estamos caminhando para o final. Cantares, capítulo de número 2. Nós vamos ler até o verso 12, que diz assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Aí olha o que a Bíblia diz: desejo, anseio, quero muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala
do banquete. Se eu anseio, o Senhor faz o quê? Me leva à sala do banquete. E o seu estandarte sobre mim é o amor. No verso 5 diz assim: sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, a direita me abrace. Olha o 7. Conjuro-me, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem despertei o amor, até que este o queira. Tem que querer, querido, tem que desejar. Aí olha o que Deus nos responde. Vamos lá. Ouça a voz do meu amado, ele aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros, né? Meu amado é semelhante, ainda é a pessoa dizendo, semelhante ao gamo, ao filho da gazela, eis que está de trás da nossa parede, olhando pela janela, espreitando pelas grades. Agora olha o 10. O meu amado fala e me diz: o teu Deus é um Deus de relacionamento. Teu Deus é um Deus que você fala, ele te ouve, mas ele quer falar também contigo, você precisa ouvir. Eu ouvi, deixa eu abrir esse parênteses rapidinho. Eu ouvi um homem muito usado em curas e milagres, falando que o grande segredo é que ele tira 10 minutos orando no natural, 50 minutos orando em línguas e pelo menos meia hora em silêncio para ouvir a resposta de Deus. 10 minutos ele ora: Senhor, obrigado, te amo, preciso disso, preciso daquilo. E aí ele fica 50 minutos falando em línguas. 50 minutos se edificando. 50 minutos falando em mistério com o Pai. E depois, em meia hora, ele fica calado, ouvindo o que Deus quer falar com ele. E diz: levanta-te, ou seja, tome uma atitude, querida minha, formosa minha, e vem. Levanta-te, toma uma atitude. Vamos lá. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. E olha o 12. Pareço as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem. Chegou o tempo de cantar, querido. O tempo de cantar chegou. O tempo de glorificar a Deus pelos milagres chegou. O tempo de falar daquilo que Ele tem feito na tua vida chegou. O tempo de aquilo que você ouve e aquilo que você tem visto chegou. Amém. E a voz da rola ouve-se a nossa terra. Querido, o tempo de cantar chegou. Atos 4:20 diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar os milagres de Deus chegou. O tempo de cantar as maravilhas de Deus chegou. O tempo de ver aquilo que está acontecendo na vida do meu irmão chegou. O tempo dos milagres chegou. E em nome de Jesus, você vai começar a ver, porque você está batendo, você está pedindo, você está clamando, você está ansiando. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, querido.